Salve Maria, aqui é mais outro vídeo. Tanto os adventistas, tanto os protestantes falam que o purgatório é a invenção da igreja. Não existe palavra purgatório na escritura. Também não existe trindade. É reconhecer a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, né? E purgatório também não tem. E o engraçado é que o dogma da Santíssima Trindade é reconhecido pela igreja. E os protestantes aceitam, mas o purgatório os protestantes não aceitam, porque o purgatório ele é totalmente alicerciado na escritura também. Não é uma invenção que a igreja inventou. Não, meu irmão. De acordo com a Santíssima Trindade dá para se encontrar na escritura, tanto Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo, também o purgatório também dá para se encontrar passagem, evidência bíblica na escritura, provando que existe o purgatório. Mas os protestantes eles rejeitam, porque eles rejeitam a doutrina da igreja, porque eles se apartaram da igreja. Aqui, ó, a Bíblia faz menção ao purgatório, programa na mira da verdade, que persegue muito a igreja. A Bíblia faz menção ao purgatório? Essa doutrina do purgatório é uma doutrina criada na Idade Média e essa não é uma doutrina bíblica, é uma doutrina totalmente antibíblica. Alguns tentam basear essa doutrina, Tito, e querido telespectador e amigo ouvinte, em 1 Coríntios 3,13. 1 Coríntios? Exatamente, 1 Coríntios 3,13, só que isso é uma distorção do texto. Eu vou ler 1 Coríntios 3,13. Olha só. É uma invenção da Idade Média. E é uma distorção em 1 Coríntios 3 em diante. 13, né? 13, 14, ele fala sobre isso. É uma invenção. Engraçado, né, meu? Então, a igreja, que é a coluna sustentável da verdade, a Universidade da Segurança será conhecida pela igreja, inventou o purgatório. Se tem traço bíblico, texto bíblico provando. Vamos ver aqui. Ele falou que é uma distorção, né? Vamos ver. E nós vamos ver se realmente esse texto está falando do chamado purgatório. O purgatório, explicando a alguns telespectadores, de acordo com alguns, seria uma espécie de um estado intermediário, onde o pecador, que não se arrependeu como deveria, vai passar por um mínimo sofrimento, uma espécie de um mini inferno, para depois ir para o céu. Vai se purificar nesse purgatório para depois ir para o céu. Isso não é bíblico, não existe isso. Vamos analisar 1 Coríntios 3,13, que é um dos textos usados. Afirma: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. É em cima desse texto que é baseado, então? Vamos refutar em cima do texto, né? Olha só. Não é a invenção da igreja. A igreja reconhece, de acordo com a escritura, que tem um fogo purificador, que irá purificar. Ninguém entra 100% santo na graça, na glória. Tem que passar por uma purificação para entrar. Olha só. Primeiro aqui, Coríntios 13, ou 3,13, ó. Olha só. A obra de cada um. Primeiro ele fala da obra de cada um. Aqui ele fala que, a obra de cada um aparecerá no dia do julgamento. Irá demonstrá-lo, será descoberto pelo fogo. E o fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Ó. Aqui Paulo está falando, está mostrando aquele que passou pelo fogo. Paulo está mostrando aquele que já entrou direto. Porque passou pelo fogo desse purgatório. Olha só que interessante, ó. A obra de cada um aparecerá o dia do julgamento. Irá demonstrá-lo, será descoberto pelo fogo. E o fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Ó. Olha só, ele está mostrando aquele que já passou, que foi direto. Ao 14. Se construtor resistir, o construtor receberá a recompensa. Ó. Se pegar fogo, arcará com danos. Ele será salvo. Porém, passando de alguma maneira através do fogo. Ó. Será salvo, passando
de alguma maneira pelo esse fogo. Paulo já mostra aqui para nós aquele que já passou direto, que a construção não pegou fogo, não arcou com fogo, foi direto. E tem aquele que arcou com os danos, pegou fogo. Olha só. Se o construtor resistir, o construtor receberá a recompensa. Ó. Se pegar fogo, arcará com dano. Ó. Que interessante. Ó. Arcará com dano, mas passando, de alguma maneira, através do fogo. Como, cara, não tem evidência bíblica nenhuma, pastor? Ele já mostra aquele que foi direto para a glória e aquele que ficou. Mas vai ser salvo, passando através do fogo. Que fogo é esse? É um fogo purificador. Aquele que já morreu, foi para o inferno, já está condenado. E Cristo também fala sobre o purgatório. Tanto Paulo fala do purgatório, tanto o profeta Isaías fala do purgatório, Cristo falando do purgatório, Paulo falando do purgatório. Ó, Mateus 5, 25, ó, e 26, ó. Em verdade, entra em acordo, sem demora com teu adversário, enquanto está em caminho com ele com ele para que não suceda que te entregue ao juízo, e o juízo te entregue ao seu ministro e seja posto numa prisão. Em verdade te digo, daí não sairá antes de ter pago o último centavo. E esse purgatório, cara, ele é uma prisão temporária que vai te purificar para você entrar perfeito na glória, na graça. Olha só, Mateus 12 também fala, ó. Aqui é 12, 32. Todo que tiver falado contra o Espírito Santo será perdoado. Se, porém, falar contra o Espírito Santo, não alcançará perdão, nem nesse século, nem no século vindouro. Olha só que interessante. Mateus 18, a parábola do servo cruel. Olha só que interessante. 18, 34 e 35. Ó. E o Senhor se encolarizou, entregou aos algozes, até que passasse toda a sua dívida. Assim vós tratará o meu Pai Celeste de cada um de vós, não perdoado aos seus irmãos de todo o seu coração. Ó. Entregou ao algozes, até que passasse toda a sua dívida. Que interessante. Isaías 24, 21 e 22. Vamos ver aqui. Exatamente, baseado em cima disso. Exatamente, diz assim, já que cada um vai ser provado pelo fogo, então isso significa, de acordo com a teologia de alguns, de que a pessoa vai para o purgatório. Mas Paulo não tinha isso em mente. Paulo não estava nem sonhando em pensar numa coisa dessas. Quando ele fala aqui que as obras dos seres humanos... Não. Paulo fala o quê? Em 2 Coríntios 5, então veja a hora de deixar esse corpo e habitar junto do Senhor. Que ele sabia que ele já ia direto. Porque ele é Marte. Os Marte não passam pelo fogo, ele sobe direto. Porque chegou à perfeição. Não arcou com o fogo. A construção não pegou fogo. Foi direto. E em Filipenses 1:20 também ele fala. Serão provadas pelo fogo. Ele está falando do fogo que acontecerá no dia da volta de Cristo. Olha só. Então ele fala o seguinte: quando Cristo voltar e
purificar a terra com fogo, aí vai ser conhecida a obra de cada pessoa. Se essa pessoa realmente estava com Deus ou não. Se essa pessoa estava com Deus, ela não vai queimar junto com o fogo. Agora... E depois fala que a Igreja Católica adultera o texto, né? Ele tá bem claro aqui falando, ó, 1 Coríntios 3. Aqui, ó. A obra de cada um aparecerá o dia do julgamento. Irá demonstrá-lo, será descoberto pelo fogo, e o fogo provará o que vale o trabalho de cada um. Se o construtor resistir ao construtor receberá a recompensa. Se pegar fogo, arcará com danos. Ele será salvo, porém, passando de uma maneira através do fogo. Interessante, né? Que Isaías 24, 21, 22... Olha só. Naquele tempo, o Senhor lá do alto examinará a malícia celeste e os reis do mundo sobre a terra. Serão amontoados como prisioneiros num calabouço, serão encerrados numa prisão e depois de muitos dias serão castigados. Engraçado, ele falou ali que ali o purgatório, ali a construção vai ser a vinda de Cristo, ali no final dos tempos, no final do mundo, a ressurreição de Cristo, certo? Que irá ser provado a obra de cada um. Não, meu irmão. Lucas, se fosse assim, estava aqui, ó. Lucas 16, a parábola ali, ó, 16, ó. 22. Ora, morreu o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Olha só, seu corpo foi sepultado, sua alma está onde? Está esperando a ressurreição? Está esperando a vinda de Cristo? Olha só. Quando morre, você tem dois destinos. Ou a glória, ou o purgatório, ou o inferno. O inferno é um fogo que nunca se apaga. Quem está no inferno já está condenado. E o fogo purificador, o fogo do purgatório, como diz, é o mini inferno, é um fogo que vai te purificar, um fogo purificador. É um fogo santo. Temporário. Porque você morreu buscando a graça, buscando a salvação. Ó. 21. Ele avidamente desejava matar a fome com as migalhas que caía da mesa do rico. Até os cães iam lamber a sua chaga. Ora, aconteceu que morreu o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E estando ele no tormento dos infernos, levantou os olhos, viu ao longe a obra, longe Abraão e Lázaro ao seu seio. Ó. Interessante. Muito diferente do que ele falou aí. Já foi julgado, já foi condenado, já está lá no fogo, não vai mais sair. Ó, rico, para a glória, porque subiu direto, não passou nem no fogo purificador. Que interessante. Ali não é invenção da igreja. Ah, mas aqui em Coríntios ele usou esse texto aqui, ó, 3. Realmente, fala que 3, o dia do julgamento, né? O julgamento é quando você morre, meu querido. Se morreu na graça, se morreu tentando a graça, é purgatório. Se morreu no pecado, é inferno, como aconteceu com o rico. Se morreu na graça, vai acontecer igual aconteceu com o mendigo. Que interessante, né? Vamos finalizar esse vídeo aqui com Isaías 24, 21, 22. Ó. Naquele tempo, o Senhor lá do alto examinará a malícia celeste e os reis do mundo sobre a terra. Serão amontoados como prisioneiros num calabouço. Serão encerrados numa prisão. E depois de muitos dias serão castigados. Olha só. O que é esse castigo?
é a purificação. Porque você vai ser julgado de acordo com que você pecou. Não um pecado mortal. Ali esse fogo vai purificando. E só tem uma entrada. O céu. Quem está ali sendo queimado ali no fogo do inferno não tem saída mais. Já foi julgado. Já foi condenado. Sim, ele vai ressuscitar, sim. A segunda morte. Que é um enxofre. E quem ressuscitar primeiro vai para a glória. Olha só. Simples, ó. Em Hebreu, deixa bem claro. Hebreus 7, 9, ó. Não, 9, 27, ó. Como está determinado que o homem morra uma só vez e logo em seguida vem o juízo, ó. Lázaro, o mendigo morre, o juízo é glória. O rico morre, inferno. Você vai ser justificado ali na hora que você morre. Se morreu na graça, na santidade, 100% santo, é céu. 95% de santidade, purgatório. 100% de pecado, inferno. Que o julgamento ali começa a arcar com os danos ali, ó. Se a construção resistir ao construtor, é glória, meu irmão. Se arcou, se pegou fogo, é um fogo purificador. Irá passar pelo purgatório. Interessante. É simples entender. Isso aqui os caras querem distorcer, porque os caras, eles não acreditam na igreja. Só ler os escritos do Padre Pio, vinha pessoas lá do purgatório pedir oração para ele. A Santa Missa é para se orar pelas pessoas do purgatório. Mas os caras, igreja de homens? Simples entender isso. Salve Maria, sou missionário Céu Roberto. Caim mata Abel. Abel está clamando. Apocalipse 9:10. Os santos intercedem, os santos clamam. Então, meu irmão, é simples entender isso. Salve Maria, sou missionário Céu Roberto.